Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade, no qual falaremos sobre um conceito de pensamento. A abordagem desse vídeo será voltada para estabelecermos os limites entre o que é material e o que é espiritual em termos de pensamento. Lá no Evangelho de João, Jesus já falava: vós sois deuses. Quem crê em mim fará obras iguais às que eu faço, ou maiores ainda do que eu, dizia Jesus. E nesse vídeo nós vamos estabelecer o porquê que Jesus teria dito isso, e nós vamos dar uma interpretação dessas palavras de Jesus baseada no conceito espírita de pensamento. Mas vamos começar com o conceito materialista, no qual o pensamento seria originário do cérebro e seria uma união entre a química e a eletricidade interna no nosso cérebro que geraria esse fenômeno chamado pensamento. Portanto, na visão materialista, o pensamento seria gerado pelo próprio cérebro. Como espíritas, nós temos que dizer que não, que o cérebro é apenas o retransmissor do pensamento, e o criador desse pensamento é o próprio espírito, é o ser espiritual, por assim dizer. Nós vemos então que a coisa muda de figura. Na visão espírita, o cérebro não tem papel de criador do pensamento, mas apenas retransmissor desse pensamento, que muda muita coisa em termos de vida, em termos de essência, para que nós possamos estudar a nós mesmos. Então vamos ver agora, com Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, o que ele tem a nos dizer sobre o pensamento. Vejamos. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Atua sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Olha que coisa interessante que Allan Kardec diz. Os fluidos nos trazem o pensamento, assim como o ar nos traz o som. Para a ciência de Allan Kardec, na época, estava muito bem colocado, mas nós já sabemos que o som pode ser transmitido, por exemplo, pelo espaço onde não há atmosfera. Mas corretíssimo o conceito de Kardec no século XIX, em se tratando de planeta Terra. Mas o fato é que Allan Kardec ratifica a nossa ideia de que o pensamento é oriundo do espírito, sem o qual o espírito não seria espírito. Tamanha é a importância do pensamento, dessa capacidade de criar. Essa que é a grande realidade. O pensamento é uma faculdade que nós temos de criar. Isso é muito importante. Agora, para que nós comecemos já a entender a importância dessa mudança de modelo para o ser humano, do modelo materialista para o modelo espírita, vai até mesmo nós podemos nos utilizar da neurologia, que fala sobre a neuroplasticidade autodirigida, que é uma capacidade que o cérebro tem de se adaptar através do sistema nervoso a determinadas mudanças, tais como uma pessoa sofre um acidente e áreas do cérebro são danificadas, e o próprio cérebro, desde que a lesão não seja tão grave, ele trabalha por se readaptar para que aquelas funções possam, na medida do possível, ser restabelecidas, se não 100%, pelo menos o quão possível possa, para o ser humano ter uma vida o mais possivelmente normal. Então essa neuroplasticidade autodirigida
a meu ver, ela é um sintoma, ela é um indício muito grande de que existe um corpo espiritual, de que existe um modelo, que muitos chamam de modelo organizador biológico, e tantos outros nomes, que nós espíritas chamamos de perispírito. Então, o perispírito aqui, através de seu correspondente ao cérebro físico, ele faria essas devidas adaptações através do sistema nervoso para que nós possamos ter o melhor nível de vida possível depois de determinadas circunstâncias ou limitações oferecidas, por exemplo, por um acidente. Então, olha que coisa interessante. Mas vamos agora abarcar o nosso assunto por uma etapa diferente, né? por uma conceituação diferente. Agora nós vamos, resumidamente, estabelecer quais os tipos de pensamento que nós podemos utilizar durante a nossa vida. Isso é muito interessante, até em termos de estudo da doutrina espírita. Nós vamos fazer um breve resumo desses tipos de pensamento e depois nós entramos no conceito espírita propriamente dito, ok? Vamos lá então. O primeiro tipo de pensamento é o analítico, onde o próprio nome já diz, nós definimos um problema, nós formatamos uma hipótese, nós fazemos uma coleta de dados que vai nos conduzir a uma análise e o desenvolvimento de uma solução. É um pensamento tipicamente científico-acadêmico. Numa outra vertente, nós podemos estudar o pensamento intuitivo, onde o indivíduo, ele, tendo trabalhado por muito tempo sobre um problema, ele repentinamente encontra uma solução, para a qual, porém, tem que descobrir uma prova formal. Ou seja, isso é um grande indício de que a intuição ela é uma capacidade de interexistência do ser humano, ou seja, a capacidade que nós temos de interagir com o mundo espiritual. Aí as intuições vêm do mundo espiritual para o mundo material, nós temos aquela ideia e através daquela ideia nós vamos elaborar uma teoria que precisa ser comprovada depois para ter validade científica, ok? Uma outra face do pensamento é o pensamento dedutivo, a qual o raciocínio de alguém vai do geral para o particular, e a meta desse tipo de pensamento é atingir a conclusão a partir de uma ou mais premissas. Então, o indutivo é o oposto do dedutivo. E nós vamos ver que esse tipo de raciocínio, ele vai do particular para o geral. E ele defende o princípio de que, se algo é certo em algumas ocasiões, o será em outras ocasiões semelhantes, mesmo que não se possam observar. Então, se você observou determinada coisa, em relação a um fenômeno similar, as coisas vão acontecer da mesma forma, ainda que você não possa provar ou ainda que você não possa observar. E aí nós temos, dentro dessa vertente, já se aprofundando um pouco para chegarmos à nossa proposta do vídeo, é o pensamento reprodutivo, onde simplesmente nós reproduzimos o conhecimento de forma não crítica, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente reproduz sem criticidade, a gente reproduz daquela forma porque nós aprendemos daquela forma. É diferente, por exemplo, do pensamento criativo, que você não reproduz o pensamento ou uma ideia, você produz o conhecimento a partir daquela ideia a fim de torná-lo único, ainda que você já esteja partindo de ideias já consolidadas, de ideias já existentes, de pensamentos já existentes. E aí vem uma questão muito importante para a gente, que é o chamado pensamento sistêmico. É bem verdade que Allan Kardec ele deixou muito claro
que o pensamento de sistema era um dos grandes entraves para nós estudarmos a doutrina espírita. Mas quando Allan Kardec disse a respeito do pensamento de sistema, ele falava sobre o sistema fechado, sobre um conjunto de teorias que se fecham e não admitem mais nenhuma hipótese a fim de que possam ser ampliadas ou comprovadas. Portanto, o pensamento sistêmico ele deve ser aberto, ainda que seja impossível, quase que impossível, nós fugirmos a um pensamento sistêmico na atual fase da nossa evolução aqui no planeta Terra. Mas esse sistema tem que ser aberto, esse sistema tem que permitir com que nós ampliemos as nossas hipóteses, a fim de que nós ampliemos a nossa capacidade de prova e, consequentemente, buscando uma conceituação mais profunda, mais completa a respeito de algum tema, né? Portanto, esse pensamento sistêmico ele não nega a racionalidade científica, mas ele acredita que ela não oferece os parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano e para a descrição do universo material como um todo, né? E é por isso que esse pensamento deve ser desenvolvido conjuntamente com a subjetividade das artes e das diversas tradições espirituais. É o que muitos, como Fritjof Capra, por exemplo, têm tentado fazer de 3 décadas para cá, mais ou menos, né? Esse pensamento sistêmico, então, ele englobaria a união com a ciência acadêmica, que infelizmente hoje é materialista nesse momento, com as artes e com as tradições espirituais de uma forma geral, inclusive utilizando também o conhecimento das escolas psicológicas, né? Um grande exemplo disso é o projeto de Ken Wilber, um grande pesquisador norte-americano. Bom, agora nós vamos passar para uma outra fase do nosso vídeo, né? Eu vou citar agora uma parte de um livro de Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional. Ele foi o fundador da teoria da inteligência emocional, e nós já vamos começar a caminhar para a nossa proposta de que o pensamento é realmente oriundo do mundo, do espírito, do ser espiritual. Vamos ver então o que Daniel Goleman tem a dizer em relação ao pensamento. O neocórtex é a sede do pensamento. Contém os centros que reúnem e compreendem o que os sentidos percebem. Permite que tenhamos sentimentos sobre ideias, arte, símbolos e imagens. E aí é que está a grande sacada do vídeo. E aí é que está a nossa grande proposta, fazer uma junção entre a capacidade de pensar com a capacidade de agir, pois é o pensamento que vai gerar essa capacidade que nós temos de sentir, de elaborar os nossos sentimentos, porque uma coisa é emoção, que é um fenômeno automático, que é todo um ensaio que o instinto teve durante milhões e milhões e milhões de anos, no princípio inteligente, ainda não individualizado consciencialmente, como nós estudamos na doutrina espírita, e já na condição de ser humano, esse instinto ele se transformou em emoção, nas emoções básicas, tais como alegria, tristeza, amor e raiva, que funcionam de forma automática no nosso ser. Aí, a partir delas, nós vamos elaborar, através do livre-arbítrio, os nossos sentimentos, que vão ser de baixa vibração ou de alta vibração, dependendo do nosso nível evolutivo e dependendo da nossa vontade de nos melhorarmos através do processo de autoconhecimento e da transformação moral. Para fecharmos o vídeo, então, nós vamos fazer um resumo
coadunando, corroborando a ideia de Daniel Goleman, eu leio um trecho aqui do livro Reforma Íntima Sem Martírio, ditado pelo espírito Hermance de Faux, a respeito dessa união entre o conceito de pensamento e o conceito de sentimento. Vejamos. Na usina da mente, o pensamento exerce a função de supervisão ininterrupta da rotina mental, sob a gerência da vontade, expedindo ordens de aprovação ou censura pela utilização da inteligência, a qual decide e avalia os estímulos recebidos da vida. Somente depois dessas intrincadas operações é que são acionados os sentimentos, que esculpirão a natureza afetiva de toda essa sequência, conduzindo a alma a perceber os ditames da consciência. Então nós temos aí a união entre três conceitos: pensamento, sentimento e consciência, que trabalham juntos para a evolução do espírito. O que isso importa para a gente? Importa dizer que é através do pensamento que nós encarnados podemos continuar sendo seres interexistentes, ou seja, é através dessa capacidade de nos exprimirmos para o exterior que nós vamos, inclusive, receber as intuições vindas do mundo espiritual. É através dessa capacidade que nós vamos ter a condição de fabricarmos os nossos sentimentos a nível sutil da alma, e esses sentimentos atingindo também outras dimensões do mundo espiritual. Através do nosso pensamento, nós podemos nos autolibertarmos ou nós podemos nos autoaprisionarmos a crenças nocivas, a crenças que nos levem a medo ou a culpa. Ao passo que podemos nos autolibertar vivenciando na prática do dia a dia, nas pequenas ações do dia a dia, conceitos baseados no amor, conceitos baseados na humildade e conceitos baseados na vontade realmente de crescer e sempre ir além, com perseverança e com paciência nesse processo evolutivo qual todos nós estamos fadados. Espero ter podido ajudar em algumas reflexões a respeito sobre a importância que nós temos como seres imortais e, dentro desse quadro, a importância do pensamento para esse processo evolutivo pelo qual todos nós temos que passar. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você já é inscrito no canal, toque o botão do sino para receber informações a respeito de vídeos posteriores. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no nosso canal para fazer com que ele chegue a mais pessoas nessa plataforma de vídeos. E, no mais, tenho a desejar a todos muita saúde, paz e pensamentos de muita amplidão em termos de evolução para todos nós.